Você conhece alguém que está passando por um momento de apatia? Ou você mesma está enfrentando esse estágio, né, da vida de forma apática e indiferente? Então fica comigo nesse vídeo, eu sou a Lê Reinato, psicanalista, e vou conversar com você hoje sobre a apatia. Vamos juntas? Se você gosta de assuntos reflexivos e profundos, me segue, pois meu canal é sobre isso, a leveza de ser você. E como ser uma mulher mais leve e equilibrada, reconhecendo as minhas emoções e reconhecendo principalmente quando eu preciso de ajuda. Então vamos conversar sobre apatia? Apatia, gente, é muito mais do que tristeza, é muito mais do que um momento da vida, né? Ela vai além de momentos como se eu perder uma pessoa querida, eu vou ficar triste, eu vou ficar apática por um período. E tá tudo bem, isso é normal. A questão da apatia, ela ultrapassa esse período normal de sentir tristeza, de se sentir desconectado da vida, né? Porque quando a gente perde, por exemplo, um trabalho, perde um ente querido, perde um pet, é um momento que eu paro mesmo e olho para a minha vida e analiso a minha vida de forma profunda, como eu vou reagir, né? Agora sem essa pessoa querida, né? Sem esse meu companheiro de vida, né? Às vezes um bichinho vive 20 anos conosco e faz muita falta quando a gente perde, né? Esse animal e também as pessoas e um trabalho. Às vezes se dedicou a vida toda a um trabalho e foi demitido. Isso gera na gente uma tristeza profunda e é normal, tá? Então, o que é apatia, né? Qual é a diferença da apatia? A apatia, ela é um vazio emocional, como se eu olhasse para a vida e não conseguisse ter nenhuma reação boa, positiva, né? Imagina você estar na praia, olhando aquele dia lindo de sol, crianças brincando, e você olha para tudo aquilo e sente um vazio, né? Imagina como é difícil lidar, né, com isso. E aí as pessoas à volta da gente também não vão conseguir entender, né? Vão começar a falar: ah, fulano, deixa ele quieto em casa, porque ele é apático, ele é chato, ele não vê alegria em nada. Então as pessoas vão falar: fulano é apático, fulano é indiferente, ah, fulana está sempre triste lá fechada no quarto dela. E aí vão começar também a nos isolar, né? Por não entender o que nós estamos passando, o que aquela pessoa está vivendo, né? Aquele sentimento de vazio, de ser inexistente, de não ter uma emoção positiva na vida. E quais são os sintomas que uma pessoa que está passando por esse período de apatia diante da vida sente, né? Eu enumerei aqui alguns. Falta de energia. Então, por mais que a pessoa queira levantar da cama, queira tomar um banho, queira ir no aniversário do sobrinho, do filho, do neto, ela não tem força, né? Então, falta energia. Tem uma dificuldade imensa de tomar alguma decisão. Não consegue decidir porque a falta de energia é tão grande que ela tem dificuldade de decidir se eu levanto da cama, se eu tomo um banho, se eu devo me alimentar, se eu devo sair da minha casa e ir visitar alguém, né? Eu não consigo, eu sou indiferente a essas decisões da vida. Perder interesse, né? Uma pessoa com apatia, ela perde o interesse de coisas que antes ela tinha interesse. Por exemplo, ela gostava de fazer uma caminhada, agora nem isso anima mais. Ela gostava de cozinhar, de receber as pessoas, não consegue mais, né? Ela perdeu o interesse por coisas que antes eram agradáveis a ela. Uma sensação de vazio, né? Então, se você conversa com essa pessoa, é como se nada tivesse interesse, né? Porque nada faz com que ela gere uma emoção, um sentimento. Então, sensação de vazio.
Isolamento social e emocional, então ela não deseja encontrar pessoas, ela não tem vontade de conversar com as pessoas, ela não se expressa mais. Você olha o semblante dessa pessoa, não tem alegria, mas também não tem raiva, não tem nada, não tem expressão. É muito impactante, né? Não existe iniciativa nenhuma, por mais que você dê sugestões. Ah, vamos comigo à missa, vamos comigo ao culto, vamos comigo, eu vou passar aí na sua casa, vamos comigo ao shopping, vamos cortar o cabelo, né? Nada, nada faz com que essa pessoa reaja, tá bom? Uma desconexão com objetivos pessoais. Antes ela queria estudar, queria fazer um curso, queria fazer faculdade, e agora ela não tem mais esse interesse, esse desejo. Tem também uma questão importante que são falta de reações diante de situações importantes. Um aniversário, né? Ela não consegue expressar alegria. Um chá de bebê, um chá revelação, se ela vai, né? Ela não consegue expressar nenhuma emoção de compactuar com aquele momento, sabe? Que a gente se diverte, bate palma, grita, né? Tem uma série de sentimentos, ela não consegue pactuar desses sentimentos. Infelizmente, a percepção que temos é que o corpo da pessoa ele está vazio. Eu olho para essa pessoa, nos olhos dessa pessoa, e eu não vejo a vida. É como se eu olhasse para um corpo vazio, sem expressão, sem interação emocional, sem qualquer brilho no olhar. Você já viu alguém assim? Como é impactante para nós, né? Principalmente se é alguém da nossa família, se é uma mãe de família. Então a criança vai lá, leva o desenho para essa mãe olhar, essa mãe não tem reação. Ah, tá bom, tá bom. Sai daqui, né? Então, isso tudo é um reflexo importantíssimo da apatia, que a apatia ela está relacionada a uma série de disfunções orgânicas, emocionais, químicas, e que nós precisamos estar atentas para procurar ajuda especializada, né? Então, a apatia ela vai destruir os nossos relacionamentos, ela vai destruir as relações com as pessoas que nós amamos, ela vai tirar de nós a força da comunicação, a força do estímulo que une as pessoas, não é? Todos nós gostamos de nos comunicar, queremos a atenção um dos outros, né? E aí nós acabamos, né, devido à apatia, acabam as trocas. Trocas entre casal, troca entre amigos, comunicação, né, uma comunicação aberta, efetiva, um relacionamento de amizade, de respeito. Onde não há troca, não tem vida, né? Então eu vou parando de me comunicar, vou me fechando, as pessoas vão se afastando da gente. Não entendem o que é ter apatia, não entendem o que está acontecendo com essa pessoa, né? E aí vão surgindo frases como: ah, deixa ele lá, tanto faz, né? Não vamos convidar ele, porque você reage dessa forma quando as pessoas estão com você. Ah, tanto faz, escolhe você. Eu não estou afim de me relacionar, não estou afim de ir na festa, não quero ir nesse churrasco, eu quero ficar em casa. Ah, nem abre a janela, que eu quero ficar aqui no escuro mesmo. Entende? Então, a pessoa com apatia, ela não tem vontade de viver, não tem vontade de interagir, não tem iniciativa. E o que as pessoas do entorno vão fazendo com essa pessoa? Isolando mesmo, tratando com indiferença mesmo, pois não entendem o que ela está passando. Né? Não entende o que você está passando, se você é você que está com empatia, apatia. Tá? Então, vai gerando distância, falta de interesse. Nos relacionamentos conjugais, pode gerar separação, traições, relacionamentos abusivos, tóxicos, frases como: ah, ela é preguiçosa mesmo, deixa ela aí. Ela não se cuida, ela é uma desleixada, entende? Porque não se entende a apatia na profundidade do que ela é como uma patologia. E é mais fácil julgar do que tentar entender
e conseguir ajudar essa pessoa, né? Aí vai passando pela cabeça da família, né, do marido, no relacionamento, que essa pessoa está escolhendo ser assim, que ela escolheu ser indiferente, que ela escolheu não se importar com os filhos, que ela escolheu não se importar com o trabalho, que ela escolheu, quando no fundo ela não escolheu. Ela está enfrentando um problema absurdamente maior do que a compreensão e a razão, ok? O que mais que eu posso contribuir com você? Como a psicanálise vê, né? Então vamos lá. Alessandra, eu estou passando por isso, eu tenho esses sintomas todos que você falou, eu estou com apatia. O que eu faço? A psicanálise pode me ajudar? Sozinha a psicanálise não pode te ajudar. Você precisa inicialmente procurar um tratamento médico. Você precisa analisar se seus hormônios estão adequados, se suas vitaminas estão adequadas, né? Quais são os obstáculos, né, físicos que o seu corpo está apresentando, às vezes a insuficiência hormonal, precisa repor os hormônios, né? Precisa repor as substâncias químicas, né? Precisa repor as vitaminas. Antes de um check-up, gente, não dá para a gente fazer acompanhamento terapêutico apenas, tá? A psicanálise, ela vai olhar você como um todo. Após seus exames estarem bons, você está fazendo o acompanhamento médico, entra a parte psicanalítica. O que desencadeou essa apatia? Foi químico? Se for químico, vai ser reposto e logo você vai estar se sentindo bem. Não foi químico, Alessandra, foi um trauma. Foi um trauma e esse trauma tirou a minha vontade de viver. Aí entra a psicanálise, porque a gente vai investigar esse inconsciente. Muitas pessoas que entram em situações apáticas, elas estão nessa situação devido à elaboração, à dificuldade de elaborar uma perda. E a apatia, ela entra como um mecanismo de defesa do sujeito para não sofrer. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram uma série que chama Acumuladores, né? São pessoas que acumulam coisas, objetos novos, às vezes livros, às vezes resíduos, não descarta os lixos, né? Então essas pessoas, se você tiver a oportunidade de assistir essa série, essas pessoas, elas sofreram um impacto. Exemplo, o luto, um divórcio, a aposentadoria, uma demissão, né? E essa situação, ela desencadeou na pessoa um mecanismo de defesa para substituir, para ocupar dentro dela a dor, né? Para não olhar para a dor e ocupar esse vazio, elas começam a acumular objetos, até a casa ficar entupida de objetos, até os vínculos familiares serem todos rompidos, né? Então a psicanálise, ela vai olhar para quê? Para esse lugar. De onde surgiu esse sintoma, a apatia? Qual foi o fator que desencadeou a apatia? E nós vamos elaborar esse caminho. Não é um caminho fácil, gente, não é um caminho mágico, porque ele precisa, primeiramente, da decisão dessa pessoa em querer sair desse lugar. E esse é um dos grandes desafios, né, para tudo, toda a parte terapêutica, né? Quando nós passamos por um trauma, o primeiro passo é a decisão. Eu decido cuidar de mim, eu decido cuidar da minha saúde, eu decido refazer os vínculos familiares. Só com essa decisão, acompanhamento médico, a gente consegue mergulhar nas profundezas da nossa alma e encontrar o fator que desencadeou isso. E olhar para esse lugar de dor, de sofrimento, elaborando essa dor, sentindo essa dor, passando por esse luto e elaborando quanto essa pessoa fez diferença na minha vida, que eu chego a pensar que eu não consigo viver sem ela. Você consegue viver, mas para isso você precisa elaborar, ressignificar, reconstruir a sua vida sem essa pessoa, sem esse trabalho, né? Então nós só vamos conseguir atravessar a apatia quando nós juntarmos parte
médica, tratamento médico e a parte de elaboração dos traumas. E reconstruindo essas etapas e sentindo, porque não dá, gente, para eu me congelar perante a vida está acontecendo no agora, quanta coisa legal está acontecendo no agora, que eu preciso olhar para essa vida com prazer em viver, com desejo de viver. Vale a pena viver? Sim, vale, mas não dá para viver sem dor. A gente vai ter momentos de dor. Não dá para viver sem momentos de solidão, porque nós somos uma mistura de emoções, uma mistura de sentimentos. E quando eu entendo que a minha vida é assim, que o dinamismo da vida é, ai, daqui a pouco eu estou triste, eu estou feliz, eu estou alegre, nasci uma criança, eu estou celebrando esses momentos, eu entendo que vale a pena a beleza da vida. A vida é, não, eu vou ter momentos difíceis, mas eu também vou ter momentos de prazer e de alegria, e eu vou criando em mim o quê? Uma robustez emocional, um equilíbrio emocional. E no final de tudo eu vou entender que vale a pena ser feliz, vale a pena viver, vale a pena ter leveza nas relações, porque nós somos completos quando nós temos todos os sentimentos juntos, todas as emoções, e nós conseguimos criar, construir, reelaborar a nossa vida. Viu? Fez sentido para você? Você está enfrentando esse momento de apatia? Busque ajuda. Não fique sozinha, não sofra sozinha. Vale a pena viver e vale a pena, e tem formas de nós superarmos as dificuldades da nossa vida, viu? Deixa um comentário. É sempre um prazer receber você aqui. Tchau!